lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família. Mateus 6,16 diz assim a palavra do Senhor: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, e com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ilumine no entendimento da sua palavra. Santíssimo Deus, diante de nós está a sua palavra. Cremos que é a palavra suficiente, é a palavra verdadeira, é a palavra inspirada, é a palavra do teu santo e bom Espírito. E cremos que o Senhor enviou ela do trono da sua graça para modificar o nosso coração nessa noite, transformar a nossa vida, nos levar mais próximo do Senhor, para sermos mais parecidos com o seu Filho Jesus. Usa teu servo pregador, Senhor. Mais uma vez, teu servo, vaso de barro, seja usado para a glória do seu nome e para a edificação da tua igreja. Que ele não fale de si mesmo, mas que ele seja usado pelo Senhor e seja fiel à tua palavra, Senhor. E que essa palavra produza o propósito para o qual ela foi enviada do trono da tua graça e que para lá não volta vazia. Te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero que os irmãos prestem atenção em algumas notícias que eu separei aqui para introduzir esse sermão nessa noite. A notícia de julho de 2023 diz assim: número de mortos em seita evangélica que pregava jejum no Quênia passam de 400. As vítimas acreditavam em salvação por meio da fome. Essa seita tinha uma noção de jejum que levava as pessoas a serem salvas por meio da fome. Isso apareceu na internet no ano de 2023. A revista Veja, em 15 de setembro de 2022, traz uma notícia a respeito da Igreja Universal do Reino de Deus. O líder da Igreja Universal do Reino de Deus, que vocês conhecem muito bem, pede para que seus membros fazerem um jejum de notícias no período de campanha eleitoral. Olha só, eles deveriam apenas ver notícias evangélicas, porque algumas notícias poderiam fazer eles a votar num candidato que muitas vezes o líder da igreja não ia gostar. Nós vemos que essas duas notícias têm opiniões sobre o jejum. A primeira notícia falava de jejum para a salvação. A outra notícia falava de jejum para, mudar a mente das pessoas, a fim de que o líder pudesse manipular a vontade das pessoas. No nosso tempo, nós temos algumas opiniões a respeito do jejum. Por exemplo, jejum como instrumento para obter a bênção, ou como um evangeliquez, um palavreado bem gospel, mover os céus. Tem gente que acha que o jejum serve para mover os céus. Tem também o jejum coletivo, com foco em causas específicas. Nós queremos fazer uma reforma nessa igreja. Nós vamos fazer um jejum coletivo para Deus abrir as portas e conseguimos fazer a reforma na igreja. Às vezes, existe um jejum formal. De tempo em tempo, a liderança da igreja pode colocar um jejum formal. A liderança da igreja pode falar, não, 3 vezes no ano você tem que jejuar de qualquer forma. Às vezes, existe também um jejum automático. Porque todo mundo está jejuando, eu também vou jejuar. E estou fazendo porque todo mundo faz. E outra que nós caímos muito nesse pecado, é a negligência do jejum. Às vezes a gente olha todas essas visões que nós já vemos aqui e abraçamos a visão que jejum não serve para nada. Assim surge uma pergunta: para que serve então o jejum religioso? Para que serve então essa abstinência de comida, como a Bíblia coloca? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O contexto do capítulo 6 do Evangelho de Mateus é o centro da seção ética do Sermão do Monte.
Os irmãos lembram que antes de maio nós começamos falando sobre guardar e exercer justiça própria nos olhos dos homens, e aí Jesus dá 3 exemplos sobre da esmola, né, que o nome é muito, muito ruim no nosso tempo, mas o da esmola que Jesus está dizendo é ofertar financeiramente na vida das pessoas ou na igreja. Ele falava, quando você ofertar, você não seja como os hipócritas, que levanta na frente de todo mundo e quer mostrar para todo mundo que faz. Ele fala sobre a oração, e no meio dessa explicação sobre a oração, nós temos o texto precioso para nós, que é conhecido pelos reformadores como a oração do Senhor. Jesus dá uma oração modelo para nós, seus servos, sabermos como orar. E aí chega no terceiro ato religioso que é tratado nessa sessão, que é o jejum, o texto que nós estamos pregando nessa noite. Então Jesus vai contrastar, vai mostrar a diferença da religião farisaica, que era externa, para a piedade do reino de Deus, que era interior. Ele vai mostrar isso com o dar a oferta, com o orar e agora com o jejuar. Em todas essas expressões religiosas, um princípio é colocado diante dos discípulos de Jesus: praticar para Deus em secreto e não para os homens. Ofertando, orando ou jejuando, devemos praticar para Deus, não para os homens. Sendo assim, o verdadeiro jejum, ele é secreto, ele é humilde e ele é orientado para Deus e não para os homens. E eu já começo a explicar aos irmãos que existe um verdadeiro jejum. Nós podemos usar essa prática para a glória de Deus. Para nós, reformados, o jejum é uma disciplina espiritual. É algo que faz parte desse compêndio de disciplinas espirituais. E a disciplina espiritual é algo que nos ajuda a alcançarmos mais poder no sentido de capacitação para nos santificarmos, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Olha que alguns irmãos do passado falaram. Por exemplo, o puritano Thomas Watson, ele diz assim: o jejum é uma ocasião para o quebrantamento de coração. Não apenas devemos abster-nos do alimento, mas alimentarmos da graça. Olha que coisa maravilhosa que esse irmão falou no passado a respeito do jejum. Matthew Henry, eu sempre trago algum texto dele aqui, eu uso muito ele nas exposições. Ele diz, comentando o texto de Joel, que nós lemos aqui na liturgia, ele fala assim: o jejum verdadeiro é o que vem com um rasgado coração, ou seja, algo interior, não apenas com rasgar das roupas, que era um símbolo de arrependimento que os judeus usavam. Eles rasgavam a roupa, eles jogavam cinza sobre a sua cabeça para dizer que eles estavam arrependidos. Mas se a gente fizer isso, e no coração não nos arrepender, não adianta nada. E assim o Matthew Henry, ele fala que devemos nos arrepender com o coração. O J.C. Riley, que nós lemos no retiro, né, sobre santidade, ele diz que o jejum não é para exibir sofrimento, mas para negar si mesmo e buscar mais a Deus. Então, os irmãos já começaram a entender que existe o verdadeiro jejum segundo Jesus Cristo. Agora, o que esse texto vai nos explicar a respeito de jejum? Eu quis me estender um pouquinho na introdução, primeiro para deixar bem claro para os irmãos que nós devemos crer que jejum é uma prática espiritual e nós, presbiterianos, devemos, sim, usar dessa disciplina. É uma bênção. Chegamos a esse ponto. Agora, o que o texto vai nos ensinar? O texto vai nos ensinar que Jesus está falando aqui que existe um jejum legítimo, que só é aceito quando praticado de forma correta. E qual é a forma correta de praticar esse jejum? Em sinceridade e discrição, visando a comunhão com o Pai. Esse, então, é a forma correta de se utilizar do jejum. Em sinceridade e discrição, visando a comunhão com o Pai. Seguindo a mesma estrutura, né, do 2 ao 4, do 5 ao 15, nós vamos usar ainda a estrutura que Jesus usa aqui. Ele primeiro vai falar
o que não se deve fazer, o que estava errado na prática dos fariseus, e depois ele vai dar uma orientação para os seus discípulos. Então, em primeiro lugar, nós vamos aprender que Jesus condena uma piedade de aparência. Jesus condena uma piedade de aparência. O versículo 16 diz assim: quando jejuardes, ele já começa mostrando para os discípulos que jejuar deveria ser algo comum na vida de um crente. Quando jejuar não é, se jejuardes, se por acaso vocês quiserem, não, ele está falando, quando vocês forem jejuar, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto a fim de parecer com os homens, aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, e já receberam a recompensa. Jesus, ele parte do pressuposto que os discípulos vão jejuar. Tá? Ele, de maneira nenhuma, ele fala, deixe de jejuar ou pare de fazer isso porque isso não presta. Ele fala, não, vocês vão jejuar. Mas quando vocês jejuar, aí ele dá a orientação. O verbo que ele usa aqui implica numa ação contínua e costumeira. O texto grego é maravilhoso porque dá essas dicas para nós com as nuances da língua. O verbo que ele usa, então, ele está mostrando que eles vão jejuar. Eles fazem isso e eles continuam fazendo e fazem isso por costume. Não é um evento isolado. Não é algo que eles fazem uma vez por ano ou só quando o líder faz. Deveria fazer de forma costumeira. Naturalmente, os discípulos iriam usar dessa prática espiritual, mas Jesus exorta a não ser como os hipócritas. Palavra importante no Sermão do Monte, de vez em quando aparece. Hipócrita, e os irmãos sabem, eu já falei nos últimos sermões, literalmente a palavra significa atores. Atores. Sabe quando você vê uma pessoa de fingimento, aí você brinca assim, a Rede Globo está perdendo, né? Está perdendo esse profissional aí. Por quê? Já está fazendo novela. Na época de Jesus tinha era algo relativo a isso. Relativo a isso. Jesus olhava para eles e falava, vocês são hipócritas. Vocês estão de fingimento. Vocês são fingidos. E Jesus fala, não sejam como os hipócritas. E quando ele está falando dos hipócritas aqui, essa palavra era usada para o teatro grego. O teatro grego tinha aquelas duas máscaras que você já viu, que é o símbolo do teatro, né? Uma máscara de alguém rindo, uma máscara de alguém chorando. Sempre uma em cima da outra, assim. É o símbolo do teatro. Essas máscaras eram usadas no teatro grego. E quem era que usava essas máscaras? Os atores. Os atores eram os hipócritas. Jesus não estava falando dos atores. Jesus estava falando dos fariseus que estavam usando máscaras. Estavam sendo hipócritas. Eles estavam forjando uma aparência de sofrimento religioso, desfigurando o rosto, usando cinza, deixando-se o rosto amassado, sem se lavar. Por quê? Porque as pessoas iam olhar e falar, como aquele homem é espiritual. Olha como é que ele está contristado. Ele está sofrendo, ele está jejuando. Era isso que eles estavam buscando. O motivo real do jejum dos fariseus não era para a glória de Deus, mas para a aprovação humana. Aprovação humana. E Jesus já veio, começa o capítulo 6, dizendo no versículo 1, que você está aberto diante de você, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, a fim de serem vistos por eles. Jesus já falava isso, não é para as pessoas virem e falar para vocês que vocês são espirituais. Eles não precisavam demonstrar uma tristeza para que as pessoas achassem que eles eram melhor do que aqueles que não jejuavam. Nós vemos aqui Jesus ensinando que Deus rejeita toda prática religiosa que busca aprovação humana. Nós estamos falando aqui de jejum, mas ele já falou isso sobre oferta e ele já falou sobre oração. E nós podemos aplicar essa verdade em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Deus rejeita toda prática religiosa que busca aprovação humana. O jejum, assim como a oração, assim como a oferta, assim como o cantar na igreja, ou ficar na porta, pregar a palavra, é deformado quando serve de palco para o orgulho espiritual. Gente, por causa do pecado, por causa do orgulho humano, uma coisa que é algo bom pode se tornar algo ruim, algo que não agrada a Deus, que desagrada a santidade do nosso Deus. E Jesus coloca isso de forma clara aos seus discípulos. Isso não é algo antigo. No texto de Isaías 58, já no Antigo Testamento,
fala sobre Deus reprovando o jejum exterior que o povo fazia. Tá? Já lá no capítulo 23 ainda de Mateus, nós vemos um texto dizendo que tem pessoas que fazem todas as obras para ser visto pelos homens, e Deus não se agrada disso. Em Lucas 18, do versículo 1 ao 12, nós temos a parábola do fariseu e do publicano, que os irmãos conhecem bem, que subiu no templo um fariseu e um publicano. O fariseu era um doutor da lei, um homem espiritual, um homem das letras sagradas, e o publicano era uma espécie de um político corrupto do nosso tempo. Era alguém que tomava o direito de Roma para poder explorar os seus próprios compatriotas. Então, os judeus não gostavam dos publicanos porque eles exploravam os seus compatriotas cobrando imposto, que tinha que cobrar muito para poder dar a parte de Roma e ficar com a parte deles. E aí sobe um homem que deveria ser reconhecido como um homem santo, o fariseu, e um que era totalmente escrachado como pária da sociedade, um pecador, o publicano. E o fariseu sobe e começa a fazer uma oração de autoexaltação. Ele diz: Senhor, eu graças te dou, porque eu sou um fariseu. Eu sou um homem santo, eu jejuo tantas vezes por semana, eu entrego o meu dízimo, eu não sou igual a esse publicano aí. Desse jeito. E começou a usar de auto-glorificação. E o publicano, o texto diz, lá em Lucas 18, que o publicano, não achando digno de levantar os seus olhos para o céu, ele ora com a seguinte palavra: tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. O texto sagrado diz que faz uma pergunta: quem desses saiu justificado? O publicano, não o fariseu. Esse texto mostra para nós que existe uma forma de nós orarmos, de nós jejuarmos, de nós dizimarmos, de nós trabalharmos na igreja com orgulho e autoconfiança. Quando usamos práticas espirituais como o jejum para buscar reconhecimento e aprovação ao status diante dos outros, caímos no mesmo erro do fariseu. Em vez de humildade e de dependência de Deus, mostramos orgulho disfarçado de piedade. Exatamente o que Jesus está condenando aqui no versículo 16 do texto de Mateus 6. Meus irmãos, diante de qualquer prática espiritual, inclusive o jejum, você deve examinar as suas motivações. Até quando você levanta a mão na hora do cântico ou da oração, você precisa estudar. Para que eu estou fazendo isso? É para a glória de Deus ou é para ser visto pelos homens? Será que as pessoas vão achar que sou mais espiritual se eu levanto a mão? É possível, isso pode acontecer. E nós devemos sondar o nosso coração. Tá? Se você levantou a mão, entenda o que você está fazendo. Né? Entenda. Se você está orando, por exemplo, de joelho, entenda por que você ora de joelho. Para que você possa fazer isso para a glória de Deus, não apenas para a sua auto-exaltação. Você quer adorar a Deus ou você quer ser admirado por pessoas? Eu não vou pedir você para responder um formulário em voz alta. É algo que você deve analisar no seu coração e falar com Deus. E diante do reconhecimento de algum pecado, se arrepender, pedir perdão a Deus e ter uma vida nova. O reconhecimento humano, meus irmãos, é uma recompensa muito barata e inútil. O jejum usado para se aproximar de Deus em adoração nos traz coisas espirituais, recompensas espirituais que são eternas. A forma que nós nos aproximamos de Deus, numa vida devocional que envolve oração, leitura da palavra e disciplinas espirituais como o jejum, que é o tema desse texto, nos leva a alcançarmos o favor do Senhor no nosso processo de santificação, na nossa caminhada cristã. Deve sempre, eu não estou falando aqui de salvação, que é algo que nós já encontramos em Jesus e que nada nós podemos fazer para alcançar a salvação, a não ser crendo em Jesus e se arrependendo dos nossos pecados. Estou dizendo aquilo que a gente recebe pós recebermos a salvação. Crescimento espiritual. Isso são coisas eternas que nenhum dinheiro nesse mundo pode comprar. Desde muito cedo a gente pode aprender isso. Vocês mais jovens, vocês podem aprender a usar de disciplinas espirituais. No decorrer do ano nós vamos falar sobre várias aqui. Eu tenho falado sobre oração,
sobre leitura da palavra. O jejum pode ser algo experimentado por você desde o começo da sua caminhada cristã. Às vezes você é jovem em idade ou você é jovem de caminhada cristã. Você pode começar desde agora a se colocar diante de Deus buscando mais da presença dele. E uma das ferramentas que Deus tem nos dado é uma abstinência do pão da terra para nos alimentar mais do pão do céu. O reverendo Hernandes diz assim: o jejum é quando você renuncia ao pão da terra para se alimentar do pão do céu. É uma riqueza, meus irmãos, que só Jesus pode nos dar. Por isso usamos essa disciplina para nos aproximar cada vez dele. Não abra mão desse privilégio. Esse é privilégio para aqueles que creem em Jesus. Não adianta. Você não crê em Jesus, eu não estou convidando você aqui para fazer jejum intermitente para emagrecer, para queimar a gordura da barriga. Eu não estou aqui convidando você a fazer uma dieta cristã, uma dieta gospel. Não é isso. Eu estou te convidando a fazer uma disciplina espiritual, que somente aqueles que creem em Jesus conseguem ver sentido nisso. Na Bíblia, a gente vê jejum total ou parcial. Jejum total é abstinência de tudo. Jejum parcial que pode tomar água. A gente vê uns relativos aí que é muito estranho. Às vezes vale a pena a gente abrir mão de muita coisa para se dedicar a Deus, mas não pode chamar isso de jejum. Já vi gente fazer jejum de chocolate, de Netflix, de jogo de futebol. Olha, gente, teve uma época no seminário que eu arrancava até aplicativo de Facebook do meu celular. Porque eu tinha que me dedicar mais a Deus, eu tinha que me dedicar mais à leitura da palavra, ao entendimento do que eu estava fazendo. Mas isso a gente não pode chamar de jejum. A gente pode chamar de outras coisas. O que a Bíblia fala é a respeito da alimentação e da água, que pode ser tirada por um tempo, com toda a sabedoria. Deus sabe, você sabe qual é o seu limite, e a gente deve fazer isso para nos quebrantar diante de Deus. Isso é uma riqueza, um privilégio, que você não deve abrir mão. Mas ainda, além de entender que o nosso Senhor, ele condena uma piedade de aparência e que a gente não vai ter benefício e viver uma vida de aparência, Jesus ele se agrada de uma piedade sincera. E essa piedade sincera ele chama de piedade secreta, nesse texto que está diante de nós. Jesus se agrada da piedade secreta e sincera. Jesus ele falou no 16 o que não deveria ser feito. E aí ele faz a mesma fórmula dos textos anteriores. Tu, porém, quando jejuares, vai usar a mesma qualidade de tempo no verbo que ele usou no início. Forma constante e contínua. Quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. O que Jesus ensina é o oposto da exibição, é uma descrição deliberada, intencional. Porque, gente, no nosso tempo a gente vê, você conhece gente que jejua, mas aí a pessoa chega perto de você e fala assim: eu estou em jejum, consagração. Aquela cara de sofrimento, sabe? Jesus fala: não faz isso não. A pessoa não precisa saber que você está jejuando, tá? Às vezes, o nosso tempo de dedicação a essa disciplina é usado de uma forma incorreta que leva as pessoas até desconfiar que isso está acontecendo. Nós vamos ver um pouquinho isso adiante. Mas Jesus ensina o seguinte: unge a cabeça e lava o rosto é a sua asepsia normal da manhã. Você não levanta, escova o dente, lava o rosto, penteia o cabelo. Já pensou? Ou aparecer perto de você com aquele cabelo desse tamanho, bafo de leão. E eu falo assim: irmãos, eu estou jejuando porque eu sou pastor da igreja, né? Então, não precisa disso. Não precisa disso. Jesus falou: levanta, faz a sua asepsia normal, que você faz todo dia, tá? E não chama atenção. Não chama atenção. Mostra uma aparência normal, limpa, e não queira chamar atenção com aparência de sofrimento. Tá? Por que isso? Lembra lá quando o profeta Samuel vai escolher alguém para ficar no lugar de Saul, que Deus fala para ele: olha, o reino foi tirado de Saul, você agora tem que escolher um novo rei. E ele vai lá e ele chega para Jessé e fala: traz seus filhos aí, que Deus falou que o novo rei está aqui na sua casa. Aí Jessé ficou empolgado. Jessé botou os homens fortes dele lá, os filhos lá, que tinha, sabe, um aspecto de guerreiro. E aí
Samuel olhava, ô Deus, como é que é? Estou aqui, né? O Senhor não fala. Aí Deus fala assim, não, você está olhando a aparência, eu olho o coração. Eu olho o coração. E aí ele chegou para Jessé e falou, acabou seus filhos? Ele falou, os que servia para rei, acabou, né? Tem lá um que está cuidando das ovelhas lá. Ele falou, quem é esse? É o Davi. Ele falou, não, traz esse. Traz esse. E o texto diz que Davi é de gentil aspecto. Em português bem claro, ele não botava medo em ninguém. Não era aquela cara de guerreiro, aquela cara... Não, ele era um rapazinho. Uma pessoa agradável, que você queria ficar batendo papo com ele. Não serviria para ser guerreiro, para ser o rei, para liderar exército. Mas aí Deus falou para o profeta Samuel, é esse. Eu vi ele, quando ele estava lá atrás das vacas malhadas, lá das ovelhas malhadas. Eu vi, quando ele estava lá no serviço comum, na sua vida ordinária, eu vi ele. Porque eu não vejo o exterior, eu vejo o coração. Então, desde o Antigo Testamento, nós vemos que Deus ele atenta ao coração e ele recompensa a devoção verdadeira que nós prestamos a ele de alma, por dentro. Deus se agrada da piedade secreta e sincera, realizada para a sua glória e não para o louvor de homens. Então, o jejum é um meio de nós nos humilharmos o nosso coração de forma interior, buscar a presença de Deus e se entregar a Ele com mais intensidade. Por que isso é uma verdade? O Salmo 51, versículo 17, diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. O coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. O jejum é uma forma de nós humilharmos o nosso coração. E coração, eu estou dizendo daquilo que é interior. E que é o coração para nós reformar? É apenas um músculo, não é apenas um sentimento, mas é a sede de todos os nossos desejos e emoções. É o que nós somos por dentro. É o João que vocês não veem. Isso é o coração. Isso é o coração. O pastor Martinho Lutero dizia assim, o que você faz no seu tempo sozinho mostra quem você realmente é diante de Deus. O que você faz quando ninguém te vê. Você não tem necessidade de prestar conta para ninguém. Para ninguém. Esse é o seu verdadeiro eu. O puritano Richard Baxter exortava a sua igreja. Cuide mais de sua alma em secreto do que sua reputação em público. Por favor, não pense que Richard Baxter estava dizendo que os irmãos dão mau testemunho. Não é isso. Ele estava dizendo sobre a preocupação exacerbada, exagerada, que muitos de nós temos de mostrar para as pessoas que nós somos alguma coisa, ao invés de cuidar do nosso coração, do nosso interior, de mostrar para Deus quem nós realmente somos. Se o jejum é uma disciplina para nos fortalecer espiritualmente, se nós cremos nessa verdade, ele deve ser praticado em secreto. Secreto entre você e Deus. Queridos, espiritualidade exige disciplina. Disciplina, tá? E muitas vezes nós vemos aí uma espiritualidade, entre aspas, mais sincrética, mais mística, parecendo com mais religiões de mistério do que com o cristianismo. Às vezes as pessoas olham para nós lá de fora e falam, presbiteriano é um povo frio, porque eles não gritam no culto, eles não falam em língua que ninguém entende, eles não sobem ao monte, eles não fazem um monte de coisa, porque acham que espiritualidade é isso, e não é. Espiritualidade é aquilo que você é quando ninguém te vê. Ninguém te vê. O que você é quando você não precisa prestar conta? Quando seu pai não está te olhando, sua mãe não está te olhando. Quando a sua esposa não te vê, seu marido não te vê. Quando o pastor não sabe o que você está fazendo. Quando os presbíteros não sabem o que você está fazendo. Quem você é? Isso vai dizer o quanto espiritual você é. Espiritualidade exige, então, busca contínua, disciplina, porque não é algo fácil. Lembra que você ainda tem uma natureza com a presença do pecado, e o pecado não quer que você seja espiritual. A tendência é te levar para mais longe da palavra, para mais longe da oração e para mais longe de disciplina, como culto público, como reuniões de oração e estudo, como agrupamento solene com os crentes.
como uma disciplina como o jejum, como participar do sacramento. É isso que o diabo quer, te levar para longe dessas coisas. É isso que o teu pecado, o teu inimigo pessoal, que é a sua natureza, quer fazer com você. É isso que o mundo tem pregado. Você não precisa ser isso. Mas nós sabemos que a espiritualidade exige disciplina. E o jejum é uma ferramenta para esse fim. Você tem entendido o jejum dessa forma? Pergunta que eu te faço nessa noite. Você tem entendido qual a importância de usarmos das disciplinas espirituais? Em especial, hoje falamos sobre o jejum. Nós precisamos estar fortes para encarar as batalhas contra a nossa santidade. Nós temos aí no mundo verdadeiros arsenais, verdadeiros compêndios de armas, verdadeiros exércitos contra a nossa santificação. E a pergunta é, você tem usado as armas que Deus tem te dado para se tornar mais parecido com Jesus? O jejum é uma delas. Pratique. Pratique como disciplina. Pratique como forma de mostrar para o seu próprio coração a sua dependência de Deus. Se humilhe diante dele e use as disciplinas como o jejum para fazer isso. Não encare o jejum, a oração, a leitura da palavra, a comunhão, como um ritual mágico e místico, mas entenda que são ferramentas que Deus tem nos dado para nos aproximarmos a cada dia dele, a nos tornar mais parecido com seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O foco do jejum deve ser o Senhor da aliança, não as bênçãos materiais. O foco do jejum deve ser a mudança do seu coração, não a mudança do coração de Deus. O foco do jejum deve ser o se aproximar de Deus, o Deus abençoador, não em busca das bênçãos dele, que muitas vezes nós buscamos com motivações erradas. Lembre-se que o Pai que te vê em secreto te recompensará. Ele conhece a sua integridade, ele conhece a sua fé, ele conhece o seu coração. Então, seja forte quando ninguém está te vendo. Tá? Quando você não tem ninguém ao seu redor. Ah, pastor, mas não tem ninguém para me ajudar, mas também não tem para criticar, né? Seja forte. Ah, pastor, não tem ninguém para te criticar, mas também não tem ninguém para prestar conta. Seja forte quando ninguém está te vendo. A consagração a Deus te ajudará a ser forte diante das tentações e aflições da vida. Eu não sei de que área da sua santificação você está lutando. Não sei. Todos nós temos uma área que nós precisamos melhorar e que nós lutamos de forma drástica contra o pecado. Todos nós. Se você olhar para mim e falar, pastor, não tenho não. Ô, meu filho, você era para estar glorificado então. Você era para estar lá com Jesus. Porque todo crente tem. E se você está lutando contra esse pecado, é sinal que o Espírito Santo age no seu coração e mostra para você o que é errado. Glória a Deus por isso. Você não pode entregar-se ao pecado. Você deve lutar o tempo todo ao pecado. E cada vez, cada dia que você se dedica a se consagrar mais na presença de Deus, você vai se tornar mais forte frente a esse pecado. Você vai estar mais próximo de Jesus, aquele que tem derramado a graça sobre a nossa vida. Quero encerrar esse sermão entendendo que Jesus ele não está abolindo o jejum, então, aqui nesse texto. Nós começamos falando disso. Ele não disse, gente, jejum é uma coisa inútil, os fariseus estão fazendo lá, está tudo errado. Ele só disse que o que o fariseu estava fazendo não era a forma correta. Ele está restaurando o propósito do verdadeiro jejum. O jejum cristão é uma expressão de humildade, contrição e devoção exclusiva a Deus. Ele deve ser feito em secreto, não como espetáculo. Não como espetáculo. Muitas vezes, em sessão de aconselhamento bíblico, a gente dá algumas tarefas para as pessoas que estão sendo pastoreadas, cuidadas no aconselhamento. E a gente tem usado bastante disciplinas espirituais como o jejum. O jejum, ele nos aproxima de Deus. O jejum cristão é uma expressão de humildade, contrição e devoção exclusiva de Deus. Ele deve ser feito em secreto e não como espetáculo. A verdadeira recompensa não é a admiração dos homens, mas a comunhão com o Pai. Eu tenho uma tarefa para você durante essa semana. Eu tenho um desafio para você durante essa semana. Tire um dia para você se dedicar à oração e à leitura da palavra em jejum. Em jejum.
E aí, gente, vai ser uma coisa que vocês não vão me prestar conta, porque tem que ser em secreto. Não quero saber, não. Eu vou perceber coisas na vida do meu irmão que são coisas que vêm por meio da nossa consagração. Eu vou perceber algumas vitórias que vocês vão vencer porque vocês estão mais preparados diante de Deus com o derramar da graça de Jesus. Tire um tempo para você se consagrar ao Senhor. Quanto tempo que você não faz isso? Será que você já fez? Eu tive um professor no IBEL, ele dizia para nós que estávamos nos preparando para ser missionários da IPB, né? O primeiro curso que eu fiz na igreja foi para isso, né? E ele falava assim: vocês estarão no campo e vocês não sabem em que dia que um espírito maligno vai se manifestar diante de vocês. Porque nós somos presbiterianos, às vezes achamos que não existe mais essas coisas. Existe. Eu não sei que dia que vai entrar um endemoniado nesse tempo. Não sei. Ele falava: olha, Jesus disse que alguma casta de demônios só sai com jejum e oração. Vocês vão esperar o demônio se manifestar para vocês estarem preparados? Não é só o espírito maligno, só o endemoniado. É aquele pecado que nós lutamos contra ele, que nós precisamos estar preparados para enfrentá-lo. Se dedique à consagração essa semana, tá? O conselho que eu te dou como seu irmão em Cristo Jesus, como seu pastor, como alguém que zela pela sua alma e tem a responsabilidade de prestar conta da tua alma para o próprio Jesus. Olha, minha tarefa é difícil, né? Minha tarefa é séria. Como seu irmão em Cristo Jesus é alguém que precisa prestar conta da sua alma a Jesus, eu te aconselho, tire um dia essa semana. Se consagre em oração, na leitura da palavra e em jejum. Não fica passando fome só por passar, não. Jejum vem acompanhado disso, de oração e leitura das Escrituras. Porque senão você só vai ficar passando fome aí. Você precisa tirar um tempo para dedicar a meditar na obra de Deus, na palavra de Deus, naquilo que Deus tem feito na sua vida, naquilo que Ele tem feito na vida dos crentes do passado. Leia a sua Bíblia, o Senhor Deus vai falar ao seu coração. Leia. Assim nós estaremos mais prontos para enfrentar as nossas batalhas contra a nossa santificação nesse mundo. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus te conduza a práticas espirituais para o seu crescimento e, acima de tudo, para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita.